Sejam muito bem-vindos para mais um Mercado da Bola, onde eu vou te contar muita coisa interessante. Douglas Luiz está voltando para o futebol inglês, Vojvoda está muito perto do Santos, bora te falar também sobre Savinho lá no Tottenham, Arsenal dando balão em rival da Premier League por atacante, bora conversar sobre tudo isso e muito mais. Eu sou o Todd e seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. E eu já queria te pedir aquela moralzinha bem rápida, tá? Deixa o like, se inscreve e também ativa o sininho. E agora, sem mais enrolações, solta a intro! Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be a long night. Bora começar com as transferências já confirmadas, já anunciadas desde o último Mercado da Bola. Lembrando que todos os valores que eu falar aqui estão na moeda euro. Palmeiras anunciou o goleiro Carlos Miguel, que custou 5 milhões junto ao Nottingham Forest, e seu contrato lá é de 5 temporadas. Outro anunciado pelo Alviverde foi o lateral Jeft, de 21 anos. Ele foi comprado junto ao Rangers por 6 milhões e assinou até 2030. Lucas Piazon segue dando seu rolê através dos clubes ao redor do mundo e agora vai jogar no Wieksta da Polônia. Ele chega grátis após deixar o Aves e assina por 2 anos. Vocês aí se lembram de Lazar Markovic, que já brilhou um dia pelo Benfica? O atacante de 31 anos deixou o Banias e assinou um contrato com o Apollon. CSKA Moscou apresentou o brasileiro João Vitor, que foi contratado junto ao Vasco por 4 milhões e meio, e lá o zagueiro de 27 anos assinou até 2029. David Calabria deixou o Milan sem custos e se tornou o novo reforço do Panathinaikos, onde assinou contrato por 3 anos. O atacante Sebastian Haller deixou o Borussia sem custos e voltou para o Utrecht, onde assinou até 2026. Leander Dendoncker deixou o Aston Villa sem custos após fim de contrato e foi anunciado pelo Real Oviedo, onde assinou até 2027. Outro que chegou no Oviedo foi o experiente zagueiro Eric Bailly, de 31 anos. Ele chega grátis após deixar o Villarreal e seu contrato também é de 2 temporadas. O atacante André Silva deixou o Leipzig por apenas 2 milhões e meio e foi anunciado pelo modesto Elche. Seu contrato é de apenas 1 ano. O experiente Kevin Trapp, de 35 anos, se tornou reforço do Paris FC e lá o goleiro assinou por 3 temporadas. O valor pago ao Frankfurt foi de apenas 1 milhão. A Atalanta anunciou Nikola Kristovic, de 25 anos. Ele foi comprado junto ao Lecce por 25 milhões e assinou até 2030. Outro que chegou na Atalanta é Nicolas Zalewski, que foi comprado junto à Inter de Milão por 17 milhões. Seu contrato vai até 2029. O atacante Leon Bailey é o novo reforço da Roma, onde chega por empréstimo de 1 ano. Depois o clube tem opção de compra de 22 milhões junto à equipe do Aston Villa. Napoli continua se reforçando muito bem nesta janela e anunciou o lateral Miguel Gutierrez, de 24 anos. Ele foi comprado junto ao Girona por 20 milhões e assinou por 5 temporadas. Newcastle anunciou o meia de 24 anos Jacob Ramsey, que custou 50 milhões junto ao Aston Villa. O lateral Nord Mukiele deixou o Paris Saint-Germain e assinou por 4 anos com o Sunderland. O valor da compra foi de 12 milhões. O meia de 22 anos James McAtee deixou o Manchester City por 35 milhões e assinou por 5 temporadas com o Nottingham Forest. Outro que chegou lá no Forest foi o meia de 21 anos Omari Hutchinson, que custou 43 milhões junto ao Ipswich Town. Seu contrato também vai até 2030. A torcida do Santos agora tem um motivo para comemorar, e é porque eles acertaram a contratação de Juan Pablo Vojvoda, que estava livre no mercado desde que deixou o Fortaleza. Isso daí já foi confirmado por vários jornalistas e também vários meios de imprensa aqui do Brasil. Lembrando a vocês que o plano A do Santos era Jorge Sampaoli, e ele já até tinha um início de acordo com o argentino,
Porém, o técnico exigiu várias contratações e também indicou que não queria utilizar os garotos da base. Tudo isso acabou fazendo com que o Peixe desistisse dele e focasse na chegada de Vojvoda. O jornalista Guilherme Nápoles, da Jovem Pan, informou que Vojvoda chega amanhã lá em Santos e vai assistir do estádio o jogo deste final de semana, começando os trabalhos na semana que vem. O Vojvoda estava descansando junto com a sua família lá na Argentina e só queria voltar a trabalhar em 2026. Porém, segundo as informações, a história do Santos pesou bastante nas conversas e aí ele aceitou o projeto. Douglas Luiz acertou seu retorno ao futebol inglês e agora vai jogar pelo Nottingham Forest, que segue gastando uma bela grana nesta janela. O jornalista Fabrício Romano informou que o acordo com a Juventus foi fechado por 30 milhões de euros e seu contrato lá será pelas próximas 5 temporadas, ou seja, até junho de 2030. O brasileiro não conseguiu se adaptar bem à Juventus e ao futebol italiano, por isso que topou a ideia de voltar à Premier League, onde já brilhou com a camisa do Aston Villa. Hoje pela manhã, o Douglas Luiz já chegou na Inglaterra e agora está passando pelos exames médicos. Ele deve ser anunciado oficialmente a qualquer momento. Eu acho que foi uma bela decisão para ele, pois infelizmente na Itália acabou não se adaptando e ele conhece muito bem o futebol inglês. O Nottingham Forest já vem tendo um projeto bem interessante, se reforçando muito bem nos últimos anos para tentar montar um time bem competitivo e nessa janela estão trazendo vários nomes interessantes. O Arsenal deu um balão no Tottenham pelo Eberechi Eze e o jogador deve ser anunciado oficialmente em breve. Os Spurs vinham negociando há semanas a contratação do atacante e tinham tudo praticamente acertado. Inclusive, Eze já tinha pedido ao Crystal Palace para deixar o clube rumo aos Spurs. Porém, ontem o Arsenal entrou oficialmente na briga e o jogador avisou que preferia jogar nos Gunners do que no Tottenham. Portanto, a equipe de Thomas Frank ficou chupando o dedo. O jornalista Fabrício Romano foi quem informou tudo isso e o Arsenal está comprando o atacante por um valor que gira em torno de 70 milhões. Já contando o valor fixo e bônus ao longo do contrato. Hoje ele fará o seu último jogo com a camisa do Crystal Palace e seus exames médicos já estão marcados para amanhã. Assim que ele for aprovado, já se juntará ao elenco de Mikel Arteta. Agora então Savinho voltou a ser alvo do Tottenham após eles levarem um balão por Eze e uma nova proposta está sendo preparada para ver se eles conseguem convencer o Manchester City a negociar o atacante. Para quem não se lembra, os Spurs já tiveram 2 propostas rejeitadas pelo brasileiro e o time de Guardiola avisou que não iria mais negociar Savinho. Porém agora o Tottenham vai fazer uma nova tentativa para ver se consegue desbloquear o negócio. O portal GE informou que os Spurs não vão medir esforços por Savinho e a nova oferta será de 80 milhões de euros, valor que o City desejava inicialmente nas conversas. O atacante, por sua vez, já topou o projeto do Tottenham e seus empresários estão na Inglaterra para conversar com os 2 clubes. Lembrando a vocês que a janela se fecha no dia 1º de setembro e os Spurs estão focados em conseguir Savinho. Fiquem de olho nessa negociação, pois se o Savinho realmente acabar indo embora, o City vai apresentar a proposta pelo Rodrigo. O Fabrício Romano já falou que o Rodrigo é o principal alvo se o City realmente perder o Savinho. Então fica de olho, porque pode ter negociação bem interessante acontecendo nesses últimos dias da janela. O Barcelona está no mercado buscando um substituto para Lewandowski, que encerra contrato em junho do ano que vem. E neste momento, o grande sonho do presidente Joan Laporta é Julián Álvares. Inclusive, o Diário Sport informou que o atleta avalia uma saída do Atlético de Madrid em breve. E isso é porque seus empresários acreditam que ele errou em sair do City para assinar com a equipe colchoneira. Em conversa com o jornalista Matias Palacios, a frase dita foi que o staff se equivocou em aceitar se mudar para uma equipe comandada por Diego Simeone, e o jogador sente que nunca teve o espaço que merece lá. A ideia do Barcelona
Barcelona é tentar contratar Álvares somente ano que vem, perto de quando o Lewandowski encerrará o seu contrato, e assim o clube terá mais tempo para arrumar as suas finanças, já que Julián Álvares não custará nada barato. Meus amigos, então aparentemente, segundo o staff do Julián Álvares, há um certo arrependimento em ter deixado o City e se mudado para o Atlético de Madrid. Aparentemente, né, o jogador não se sente tão valorizado assim pelo Diego Simeone e pode ir embora ano que vem. Barcelona não quer contratá-lo nesta janela, tá? A ideia do Barça é contratá-lo ano que vem, quando o Lewandowski vai estar encerrando o contrato. Então, por exemplo, o Lewandowski iria embora ao fim dessa atual temporada e o Julián Álvares chegaria. Eu acho que o Álvares tem a cara do Barcelona e poderia brilhar muito lá como novo atacante, como sucessor do Lewandowski. Vamos ver o que é que vai acontecer. Esse foi mais um Mercado da Bola, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, valeu e falou! It's gonna be a long night.